Olá, sou a professora Alessandra de Língua Inglesa e estou aqui novamente com vocês para dar algumas dicas para a resolução de questões no Enem. No vídeo passado, eu comentei com vocês sobre os phrasal verbs, mas eu só citei alguns deles e não disse como que vocês poderiam encontrá-los numa oração, numa frase. Os phrasal verbs, eles podem ser divididos entre os separables e os inseparables. O que quer dizer isso? Os separable phrasal verbs são aqueles acompanhados por complementos. Lembra que eu disse que o phrasal verb é um verbo mais uma preposição ou um advérbio? Então, aqui nós temos uma frase, o please turn off the TV. Quem é o phrasal verb dessa oração? É o turn off. Turn, que é o verbo, off, no caso aí, né, que é um advérbio. Ele que está funcionando como um advérbio nessa oração. Eu posso encontrá-lo em uma frase sendo separado. Please turn off the TV off. Viram que turn, entre turn tem the TV, que é o complemento, e off. Então, eu tanto posso dizer please turn off the TV, como please turn the TV off. A colocação do objeto entre o verbo e a preposição é obrigatória sempre que o complemento for um pronome. Olha só esse exemplo aqui, ó. Call up significa telefonar. They called up the woman. Viram que called up estão juntos, né? The woman. Se eu substituir the woman por um pronome, obrigatoriamente você vai ter que separá-los, ficando assim na oração. They called her up. E lembrando que uma é um substantivo. Agora, veremos quais são os inseparable verbs. Como que é que eles funcionam? Os inseparable phrasal verbs, também chamados de prepositional verbs, ou seja, já dá a dica, né? São aqueles que vêm com uma preposição na frente, porque vocês sabem que tanto podem ser uma preposição, como também um advérbio. E também são chamados de verbos preposicionados, né? Geralmente não aceitam complemento. Como assim geralmente não aceitam complemento? Lembra que quando uma oração, às vezes o verbo por si só, ele já indica tudo o que quer dizer, não precisa de um complemento, não precisa de mais nada? Então, na língua inglesa acontece da mesma forma. Assim sendo, eles não permitem a colocação de um objeto entre o verbo e a partícula. Olha, nós temos alguns exemplos aqui. My car broke down on the way to work. Eu não posso separar. Eu não posso colocar my car broke on the way to work down. Tá? Não pode. Então, ele sempre vai vir junto. Por isso que ele é chamado de inseparable phrasal verb. We should dress up for the party. O dress up por si só, ele tem um sentido completo. Ele não precisa de um complemento. Viu como é fácil pegar? Se eu falo dress up, significa se vestir. Eu posso dizer, you should dress up. Você, né, deveria se vestir. Não importa para quê. A frase ela tem um sentido completo. Então, esses phrasal verbs que têm esse sentido completo, eles não podem ser separados. Temos outro exemplo aqui, ó. The plane will take off in 10 minutes. Né, o avião, ele vai decolar em 10 minutos. Eu poderia dizer só até take off. The plane will take off. Não precisaria desse complemento. Então, take off também é um phrasal verb que não pode ser separado na oração. Por que eu estou dizendo isso tudo para vocês? Porque quando vocês chegam numa frase, num texto, vocês vão poder identificar esses phrasal verbs. Porque, lembra que eu disse, se eu falo call, que é de chamar, só call, ele tem um significado. Voltando aqui, né? Called up já significa telefonar. Então, se você souber que tem uma preposição na frente, ele vai ter um outro significado. Não adianta você procurar no dicionário só a palavra call, que ele vai ter um significado. Você tem que saber que tem que procurar no dicionário a palavra call up, que vai ter outro significado para você entender o seu texto.
E você tem que saber também que, às vezes, essa preposição, ela pode vir separada, como foi dito anteriormente já, né? Called her up. Então, num texto como esse, nós temos aqui, ó, vou ler tudo do início. But Denise Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started Lava May, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn the commissional city buses into shower stations. Tem um phrasal verbo aí. Você tem que saber que esse phrasal verbo, quem é esse phrasal verbo? É o turn into. Viram que eles estão totalmente separados na oração e tão distantes. Você tem que saber que o to turn está junto com into, que significa transformar. Porque se você traduz somente o turn, significa vez, it's my turn, é a minha vez. Pode significar virar, turn, né? Você pode virar. Mas se você coloca turn into, ele significa transformar. Então, tem um outro significado. Então, aqui você vai saber que, ó, turn into. No meio, tem esse decommissioned city buses. Então, você, como agora já sabe que os phrasal verbos podem ser separados e inseparáveis, você vai prestar mais atenção em encontrar o significado da palavra para dar um sentido melhor no texto. Ok? Então, vamos para a questão do Enem agora? Nós temos uma questão aqui de reportagem. E temos aqui um título chamado Lava May, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Mas lembra que eu sempre comento com vocês que antes de lermos os textos, nós temos que ir lá para o enunciado, porque o enunciado, ele vai te preparar para essa leitura. Lá você vai saber do que se trata mais ou menos o texto, o que ele quer, e vai facilitar para você encontrar o gabarito da tua questão. Olha o enunciado aqui. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a... Então, olha só, eu preciso me preocupar com essa relação dessas palavras. Shower, bus, homeless. Ah, professora, mas eu não sei o significado dessas palavras. Gente, são palavras simples. Shower é uma palavra que você usa o tempo todo, principalmente nas rotinas diárias, daily routines. Quando a professora explica sobre coisas que você faz no dia a dia. É uma das primeiras que a gente ensina nas aulas de língua inglesa. Take a shower. Né? Todo mundo take a shower uma vez por dia, no mínimo, né, gente? Por favor. Então, shower vem o quê? De banho, chuveiro. Bus. Bus é uma palavra que todo mundo conhece, que é ônibus. E mas e homeless, teacher? Homeless, home, house, que é casa, é lar. E less é uma partícula que tira. Então, less é menos. Então, eu tenho homeless, é uma pessoa que não tem o quê? Teto, que não tem uma casa. São as pessoas que moram na rua. São os homelesses chamados. Então, eu tenho que saber essa relação de shower, de bus e de homeless no texto. Temos, então, as alternativas. Antes de irmos para o texto, lembre-se, enunciado e as alternativas. Somente depois você vai para o texto. Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Sabendo que a gente tem que procurar uma relação de chuveiro, ou banho, ônibus e sem-teto, as próprias alternativas já vão dando a dica para a gente. Olha isso, empregar moradores de rua em lava-jato para ônibus. Cadê o banho? Banho de carro? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Mas cadê o ônibus, né? Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. Dirigir os ônibus da cidade, os sem-teto? Meio sim, estranho.
Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Já ouviram falar disso? Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Vamos para o texto, então? Creating o título. O título eu já disse aqui outras vezes que ele também dá dica assim para a gente conseguir entender e responder geralmente a questão. Creating showers on wheels for the homeless. Create é um cognato. Create de criar, todo mundo conhece. Criar o quê? Showers on wheels. O wheels é uma palavra difícil. Ah, gente, lembra daqueles Hot Wheels? Quem não lembra de Hot Wheels? Tem gente que coleciona Hot Wheels. Vocês têm que começar a fazer essa relação, buscar essas relações, buscar conhecimento prévio de vocês para começar a entender os textos em inglês, tá? Isso facilita, isso ajuda muito. É uma dica que eu dou para vocês. Começar a fazer essas relações. O Wheels é um vocabulário difícil. Hot Wheels, o que eram as Hot Wheels? Não eram aqueles carrinhos que tinha fogo, que eram as rodas quentes? Então, que eram velozes, o wheels é roda, tá? Então, creating showers on wheels for the homeless. Vai criar o quê? Banhos ou banheiros, né? Para os homeless sobre rodas. E onde entra os ônibus? Vamos lá? São Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. Não vou continuar não, vou parar por aqui, olha só. São Francisco, nome de cidade. Precisa de tradução? Não. According to, de acordo com, é quase um cognata. Recent, cognata, recente. City numbers, city, todo mundo sabe cidade. Numbers, todo mundo sabe que são números. Então, São Francisco, according to recent city numbers, has, do verbo have, ter, tem o quê? 4.300, é número, vocês conhecem números. People living on the streets, todo mundo conhece o vocabulário street, street dance, street fight, street rua, né? Começam a fazer essa relação que vocês vão começar a perceber que conhecem muito o vocabulário. Eles estão em negritos porque são vocabulários simples, eu destaquei aqui para vocês perceberem, que são palavras que vocês conhecem. Então, São Francisco, de acordo com números recentes, tem o quê? 4.300 pessoas morando o quê? Na rua. E os problema, the homeless, os sem-tetos, face, parece face é o quê? Rosto, cara, encaram, enfrentam, né? Is little or no access, access, de acesso, nenhum acesso to showers. Então, está dizendo que os homeless, os sem-tetos, essa quantidade de pessoas lá, eles têm pouco ou nenhum acesso a banheiros. São Francisco only has, cidade novamente, São Francisco, sem tradução, tem o quê? Has, do have, do verbo ter. 16 ou 20, o quê? Shower stores. 16 ou 20 chuveiros para quem? To accommodate, outro cognato, acomodar. Acomodar quem? Nós estamos falando de quem? Dos sem-tetos. Então, São Francisco tem somente 16 a 20 chuveiros para poder esses sem-tetos tomarem banhos. But Donice Sandoval has made it her mission to change that. Nome de pessoas. Lembra que eu já disse que but é uma coisa que vem de oposição? Então, ela está tentando, tem esse problema, surgiu essa pessoa que quer mudar, então, alguma coisa. Has made it her mission to change that. The 15-year-old former market executive start do verbo começar. Todo mundo também conhece esse verbo start. Tem nos jogos, você vai no celular, tem start, de iniciar. Start de o quê? Lava-me. Não tem a menor ideia dessa tradução, não tem tradução para lava-me. Mas na frente explica. Explica o quê? A sort of showers on wheels, uma espécie de quê? De chuveiros em rodas. A new project that aims to turn the commercial city buses into shower stations. Então, olha só isso, ela quer transformar
esses ônibus que não estão sendo usados, né, que já não são usados mais pelo município, em estações de banho para os sem-tetos. Each bus will have 2 shower stations and Sandoval expects that they will be able to provide 2,000 showers a week. Gabarito? Olha só. Empregar moradores? Nada a ver. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? Eis o nosso gabarito. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Não é tão difícil assim, né? Quando você começa a pegar isso, a fazer essa relação de palavras com aquilo que você entende, você começa a perceber que sabe inglês e as coisas vão ficando mais fáceis. Isso é prática, prática. Leiam muito e façam essa relação. E para finalizar, temos aqui a análise da questão. O primeiro parágrafo cita os problemas que os moradores de rua enfrentam para ter acesso ao banho. O segundo parágrafo fala sobre o projeto da empresária Donice Sandoval, o lava-meio, um tipo de banho sobre rodas. Ônibus públicos desativados que se tornarão estação de banho para o sem-teto. Os vocábulos shower, bus e homeless no texto nos permitem relacioná-los à criação de acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Resposta B. Então é isso. Espero que tenham gostado e continue assistindo os nossos vídeos. Até o próximo!